Olá, feliz dia! Um dia abençoado para todos nós. Muito obrigado pela sua companhia. Neste momento, uma poderosa energia purificadora ganha forma e oferece paz ao seu lar. Está no ar o programa Aceite ou Noie para levar até você um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. A mensagem do nosso programa de hoje o colocará frente a frente com a força divina que você achava que estava além do seu alcance. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Aceite ou Noie do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se a sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica do programa da Aceite ou Noie para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800 770 2600. Se for do celular, 0 prestadora 11 50 14 2209. Então, princípio básico da felicidade para você. Muito obrigado. As mensagens da Aceite ou Noie, como a que acompanharemos nos próximos minutos, nos dão a força espiritual que preside e domina a matéria. Encontre agora mesmo os motivos necessários para voltar a sorrir. Combinado? Sorria então! Muito obrigado, um forte abraço a você que é mantenedor do programa da Aceite ou Noie, a você que sempre nos ouve, nos assiste, a você que colabora aí na associação local, no domingo da Aceite ou Noie. Nosso muito obrigado, e muito obrigado a você que está sempre formando caravanas para os seminários, as academias. Nosso muito obrigado, caravaneiros do Brasil. Nosso muito obrigado. E o assunto de hoje está aqui no livro Viver Junto com Deus, que diz assim: viva o agora de modo a não se arrepender. Viva o agora de modo a não se arrepender. E tem um montão de gente assim, ó, arrependida até a alma por ter feito coisas erradas. E como então recuperar essas coisas do passado, transformando em boas, e como viver daqui para frente? E para nos orientar, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Fernando Antônio Mendes Marques. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Heitor, viver de modo a não se arrepender. Bom, primeiro, quem já pisou no tomate, o que faz? Depende da forma como ela pisou. Se ela carrega sentimento de culpa por ter pisado no tomate, ela deve se colocar no lugar de Deus e ver que Deus não está olhando isso. Deus não castiga, Deus é amor absoluto. Então tire o sentimento de culpa e lembrar da frase de Confúcio: errar é não corrigir o erro cometido. Então corrija daí para frente e vamos para frente, como diz o Fernando, né? Bola para frente. E se ele pisou de uma forma em que ficou naquele verbo, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, enquanto você está vivo, faça. Não fique no não deveria. Faça o que tiver que ser feito e vai em frente, né? E sem aquele medo, sem receio, e tirar aquele peso daquela cobrança de si próprio que deveria ter feito. Então faça agora. Mesmo que esteja numa idade avançada, faça para não ficar carregando aquela frustração. Tá certo. Ô, Fernando, como é o viver no presente para não se arrepender amanhã? Certa vez estava estudando, tem um dos artigos, o professor Masaharu Taniguchi fala, 16º artigo para alcançar o ideal. E aí ele diz lá, ter mente alegre. E certa vez eu estava tentando entender, querendo estudar um pouco mais sobre o que significa ter mente alegre. Será que é só manifestar alegria? E aí, ao ir buscar dentro da literatura, estava escrito: viva de modo
a não se censurar por nada. Ou seja, viver o agora significa eu agir conforme a crença de que sou imagem e semelhança de Deus, mas não me permitir me censurar à noite, amanhã, por um ato praticado onde eu estava pensando apenas na minha felicidade e deixei de pensar na felicidade das outras pessoas. A partir do momento que o egoísmo ele se manifesta em minha vida, eu passo a me censurar. Por mais que demore, mas se eu penso apenas em mim e desejo agir de maneira a alcançar os meus objetivos, sem me preocupar com a felicidade das pessoas, automaticamente gera em meu coração um sentimento de culpa. Então, viver sem se censurar significa adquire a convicção que a imagem e semelhança de Deus e os seus atos sejam sempre para beneficiar o maior número possível de pessoas. E aí, Enio, dentro do que o Fernando está falando, pessoas que vivem só pensando em si e não faz nada para o próximo, vem aquele vazio, vem o sentimento de culpa e vem a depressão. Quando a pessoa tem depressão, seja útil, faça uma caridade, faça o bem para o próximo. Isso faz a autoestima dela ficar elevada e, consequentemente, ela não sofrerá mais depressão. A depressão é igual criar um buraco, fazer um buraco no chão e enfiar a cabeça, porque ela quer se esconder. Isso seria uma depressão. O sentimento de culpa por não ter feito o que devia ser feito. Então, preletores, existe uma possibilidade de muitas pessoas estarem fazendo coisas hoje e cientes de que estão fazendo tudo certinho. Mas por desconhecimento estão errando. Algumas coisas assim, por exemplo, é o pai que recebeu uma educação de tal forma que está educando o seu filho hoje e pela pedagogia da Seitianoye não está certo, mas na cabeça dele está certo. Então ele pode se arrepender amanhã, ele pode falar assim, caramba, por que eu falei isso para o meu filho, por exemplo, né? E como agir, e como fazer nessa situação? Fernando, Heitor, por favor. O que ocorre, às vezes a pessoa não tem noção do certo e errado, porque na realidade Deus também não julga certo ou errado. Deus não condena, não julga quem está certo ou errado. Por isso que Cristo disse, Deus manda chuva para o justo e para o injusto, porque Ele não fica falando, verificando quem está certo ou errado. Da mesma forma, se a pessoa não percebe que está errada, ela só vai perceber que ela estava errada pela colheita, pelo resultado. É quando ela perceberá que a forma como ela estava lidando, a forma como estava educando, não estava sendo adequada. Mas como que ela pode corrigir? A vida é assim mesmo, através de experiências que nós vamos aprendendo e, consequentemente, sabendo qual o caminho melhor, seguir esse caminho melhor. Por isso, o fato que as pessoas dentro da Seitianoye vivem de uma forma em que ela não fique carregando aquele sentimento aquela cobrança, autopunição, e se martirizando porque estava errado. Nós devemos sempre procurar trilhar no caminho que achamos melhor a partir do momento que nós descobrimos. Então, é muito comum na Seitianoye as pessoas que começam a participar e dizem, por que eu não conheci Seitianoye antes? Por que eu não conheci 20 anos antes? Conheceu na época certa, não é verdade? Às vezes a pessoa conhece antes, mas não aproveita tanto, igual a faculdade. Às vezes a pessoa faz numa idade dos 40 anos, eu comecei tarde. Não, às vezes o aproveitamento dela é melhor pela experiência que ela tem. Tá certo. Ô, Fernando, qual que é o preço da autopunição porque ele descobre mais tarde que fez caca? É que, na realidade, quando a pessoa ela carrega dentro do seu coração a autopunição, ela não se permite receber aquilo que lhe foi dado por Deus. Como filhos de Deus, nascemos para a saúde, para a felicidade, para a prosperidade, para alcançar os nossos objetivos, para obter sucesso na vida, para proporcionar felicidade às pessoas. Então, carregar sentimento de autopunição no coração é criar, imagina uma caixa d'água. Caixa, a água são as graças de Deus, a caixa como representasse Deus, essa tubulação é que faz com que as graças de Deus saiam pela torneira, que somos cada um de nós. Carregar sentimento de autopunição é inserir dentro da tubulação algumas pedras que impedem com que as graças de Deus se manifestem em sua vida. A autopunição significa eu não sou merecedor, porque eu me culpo por algo que eu fiz. E me culpar significa, se a minha vida começa a melhorar, eu vou dar um exemplo familiar. O ser humano ele tem isso, quando ele carrega no coração o sentimento de autopunição, ele às vezes não se permite receber as coisas boas e ainda fica desconfiado. Tem um parente que ele mudou certa vez para São Paulo para passar 3 anos aqui como funcionário da Caixa Econômica Federal. E essa mudança de Ilhéus para São Paulo lhe permitiu receber de bonificação da Caixa Econômica na época R$30 mil. E chegando aqui, ele recebeu a autorização para comprar a carta de crédito para comprar o seu apartamento, mais 50, 30, 50, 80. Tinha feito um consórcio de um carro lá,
Tinha 6 meses, foi sorteado, 15 mil. E aí eu liguei para ele todo feliz, né? Ai, parabéns, a vida está melhorando, que bom. Ele respondeu naturalmente assim, Fernando, que está melhorando, tá, mas que eu estou desconfiado. Tô, cara, mas tô, porque está ficando bom demais. Eu acho que deve estar vindo desgraça aí. Às vezes o ser humano, ele carrega dentro de si esse sentimento de autopunição e ele, não é Deus, porque Deus deseja com que as coisas boas se manifestem, mas ele, inconscientemente, ele passa a rejeitar as coisas boas. É como alguém que sabe que não pode gastar e ela sai para dar um passeio no shopping e ela acaba gastando aquilo que ela não tem. Porque provavelmente no seu subconsciente tem um sentimento de autopunição e ela não se permite com que a prosperidade se manifeste. E aí ela vai pelo caminho da dívida. Quanto mais ela se endivida, menos a prosperidade se manifesta. E aí parece que ela está pagando por um sofrimento do passado. A autopunição, como disse o preletor Heitor, elimina. Se quer que a felicidade e a prosperidade se manifestem em sua vida, trate de eliminar esse sentimento de autopunição, porque ele impede com que as coisas boas se manifestem na nossa vida. Maravilha. Antes de falar sobre humanidade entre pecado, ou então lições para o cotidiano, que fala sobre autopunição também, aqui nesse tópico, né, o Heitor ou o Fernando, ele fala viva o agora de modo a não se arrepender. E o agora ele faz aí com uma outra letra aí, né, diferente. Isso, então aí nos chama a atenção. O que é esse agora? O que é o viver o agora? O agora está em itálico, letra deitada, porque está falando do momento, né? O agora eterno, sempre viver desta forma, o agora eterno, eternamente, igual na Sutra Sagrada está, um dia o anjo vindo a Seitione, esse agora é eterno, porque no mundo de Deus não tem tempo, não tem relógio, não tem passado, não tem futuro, é sempre o agora. Viver sempre desta forma, para você não se arrepender e fazer com que você viva feliz, porque, veja bem, o ser humano, ele não conhece, muitas vezes não conhece uma psicanálise, mas dentro da psicanálise, se alguém cometer alguma coisa errada, as pessoas pensam em, primeiro, julga a pessoa, já faz julgamento, já quer castigar a pessoa e conforme o ato que ele cometeu, quer que ele seja destruído. Ou seja, julga e automaticamente quer punir a pessoa. Mas se essa pessoa que fez uma coisa não muito condizente, é a própria pessoa, ela julga, faz o auto-julgamento, a autocondenação, a autopunição e até a autodestruição. Por isso que o apóstolo Paulo disse, o estipêndio do pecado é a morte. Quando o sentimento de culpa, a ideia do pecado é muito forte, muitos são arrastados para o suicídio, para a morte. Então, as pessoas que desejam transcender tudo isso, é compreender Deus e quem Ele é. Conheça-te a ti mesmo. Quem é você? Você é filho de Deus. Uma vez no programa nosso, eu havia comentado que nós somos filhos de Deus e houve alguém num outro programa que disse, Seitione fala que homem é filho de Deus, mas não é verdade. Então eu pergunto, que cristão é esse que não entendeu nem a oração Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu. E no Evangelho de São Mateus, o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber, porque teu pai que te vê em segredo te dará a recompensa. Qual pai que vai dar pedra ao filho se esse lhe pede pão? Muito menos vosso Pai que está no céu. Então nós somos, vosso Pai, teu Pai, Pai nosso, nós somos filhos de Deus. E aquilo que está no Gênesis capítulo 1 é verdade, somos imagem e semelhança de Deus. Então vem o sentimento de autopunição, o sentimento de não ser feliz, porque venderam essa história de que o homem tem que sofrer, que tem que pagar o pecado de Adão, que nasceu para sofrer, isso está no subconsciente, a pessoa carrega isso como se fosse uma hipnose. Então, inconscientemente, ela vai sempre buscar o sofrimento, buscar a pobreza, achando que não merece ser feliz. Mas nós merecemos toda a felicidade. O fato é que as pessoas, quando entenderem bem, por exemplo, esse livro aqui, Viver Junto com Deus, quando as pessoas lerem umas 5, 10 vezes, a vida dela muda. Ela muda totalmente, ela vai entender aqui os caminhos da felicidade, vai entender por que a Bernadette viu a Virgem Imaculada, né? Ela vai entender por que a pessoa que carrega o sentimento de ódio de uma pessoa, é o caso da senhora Ock, que estava com nevralgia, e o mestre vendo que ela carregava aquela doença devido ao ódio que ela guardava da sogra, falou, então ele falou para essa senhora, vai no pilar e bata na pilar como se estivesse batendo na sua sogra. Sua jararaca, sua idiota, para descarregar esse sentimento. Porque no meu livro, Conquista e Felicidade, eu coloquei a definição do ódio segundo o dicionário técnico de psicologia e segundo a definição do psicólogo chamado Chaplin, que fala que o ódio, ele permanece interiorizado na pessoa
Interiorizado é igual picles. A acidez do vinagre fica interiorizado no vegetal. E enquanto a pessoa não eliminar isso, fica com ela. E essa senhora, quando descarregou aquela tensão, sarou. E foi aí que iniciou o processo de autopurificação purificação da mente da Seisho-no-e. É um processo inventado pela Seisho-no-e, criado pela Seisho-no-e, embora muitos outros estejam copiando, imitando, mas a causa começa daí, do estado emocional da pessoa, para viver sem segurar, sem se apegar a nada. Quem se apega sofre, quem se apega também ao passado não vive o presente. Este é o grande problema do ser humano. Ô, Fernando, Posso, por favor, aproveitar e contar um relato? Esse ano eu tive prazer e alegria de participar do seminário de carnaval. Seminário de treinamento espiritual são seminários que acontecem nas academias da Seisho-no-e, e durante o carnaval todas as 5 academias realizam esse seminário. Na academia de Biúna, eu tive a oportunidade de conhecer uma jovem da cidade. Ela é da regional SP Sorocaba e a cidade é próxima da cidade de Sorocaba. E dentre o seminário de carnaval, são várias as palestras e se fala também da questão do perdão, do amor, da gratidão aos pais. E ela veio receber uma orientação pessoal e ela dizia que na realidade ela estava no seminário, mas ela sentia que o seu pai não o amava, não a amava. E cada gesto do pai ela enxergava como se fosse uma maneira de dizer para ela: você não é importante em minha vida. E lógico que a Seisho-no-e ela vem nos mostrar justamente o contrário. O fato de estar vivo, o fato de ter nascido nesse mundo é sinal já de imediato de que seus pais te amam demais e você é importante para os seus pais. E quando se fala do agora, vivo agora, perguntaram para uma criança de 10 anos, se tivesse que tirar 2 dias da semana, o que é que ele tiraria? Não sei, essa criança não foi eu, porque eu ia tirar segunda e terça, né? Mas a criança disse: eu tiraria o ontem e o amanhã e ficaria apenas com o hoje, o agora. Então, para aquela jovem, a orientação foi: liga para o teu pai agora, não daqui a pouco eu vou ligar, daqui a pouco. Não, liga para ele agora e diz para ele o quanto ele é importante em sua vida. Não cobre, não diga que tem mágoa, não diga que acha que ele tem mágoa, mas diga para ele o quanto ele é importante. 3º dia de seminário. E aí, algumas horas depois, ela volta com lágrimas nos olhos, porque pela primeira vez na vida ela ouviu o pai chorando e o pai dizia para ela: filha, me perdoe se eu não consigo demonstrar o meu amor para ti, mas eu te amo demais. Só que ela poderia ter a opção de esperar o seminário terminar para chegar em casa e dizer. Mas quando o professor Masaharu Taniguchi diz: vivo agora sem se arrepender, não se fala de perdoar, perdoe hoje, agora, ame hoje, agora, agradeça hoje, agora, não espera amanhã, porque a gente cria o hábito de achar que amanhã a gente vai ter todo o tempo do mundo para fazer essas coisas. É viver agora, viva como filho de Deus agora. E graças a Deus, ela nos deixou bastante emocionado pela alegria dela. Ela dizia: preletor, faltam 2 dias, mas que dá vontade de sair daqui correndo, porque eu quero encontrar meu pai e abraçar, e isso dá vontade. Mas eu vou ficar até o final, porque eu sei que ele vai estar me aguardando. Isso é maravilhoso. Enio, já que eu não querendo cortá-lo, dentro do que nós estamos comentando, da forma de viver de uma forma correta, nesse seminário que o Fernando falou, aconteceu um outro fato que me tocou muito, até gostaria que o Fernando falasse daquela senhora que conheceu a outra no ônibus. Isso foi espetacular. A senhora ela saiu da Regional SP Santana, de Tucuruvi, ela participa efetivamente das atividades da Seisho-no-e aqui na Regional da Sede Central. E quando o professor Masaharu Taniguchi diz: o seu papel é levar felicidade e alegria às pessoas, divulgando a verdade, isso é independente se é preletor, divulgador, adepto, líder. Então essa senhora, ela saiu do Tucuruvi e ela gostaria de participar do seminário 5 dias, mas aí não pôde participar do primeiro dia, e aí foi participar a partir do 2º dia. Chegando na Barra Funda, só tinha ônibus a partir de meio-dia. Ela comprou a passagem, mas descobriu que tinha um ônibus às 9 e ela já conversou com o bilheteiro e disse: se surgir uma vaguinha, me deixa aí, tá? Que eu preciso chegar o mais rápido possível lá no destino. E aí, uma vaga só. E ela saiu de meio-dia para as 9, entrou no ônibus e quando sentou tinha uma outra senhora da mesma idade sentada do lado dela. Ela começou a bater papo, a senhora estava indo para o seu sítio, próximo da cidade de Biúna, e ela, aquele entusiasmo, falando da Seisho-no-e, virou para a senhora e disse: e aí, a senhora não quer ir comigo, participar do seminário? Ela disse: mas aí o meu sítio não é tão perto assim, vai demorar muito ir lá, ter que pegar minha roupa, eu estou sem roupa, porque minha roupa está no sítio. Ela disse: não tem problema, eu empresto a minha.
Aí a senhora disse, mas como assim empresta a sua? Mas eu vou usar suas roupas íntimas. Ela disse, não, as roupas íntimas, descemos em Biúna e aí a gente compra algumas peças e a senhora vai comigo. Resumindo, 4 dias de seminário, chamamos aqui, que convidou no palco, no domingo, e chamamos aqui, estava chegando pela primeira vez. Perguntei para ela o que significa. Ela disse, filho, meu papel é divulgar a verdade, meu papel é fazer as pessoas terem contato com a palavra da verdade. E para aquela que veio pela primeira vez, valeu a pena? Ela respondeu, filho, eu nunca fui de aceitar um convite desse, mas naquele momento, no meu coração, vinha o desejo de aceita, é convite de Deus. Foi a melhor experiência que tive em minha vida. Ela tem quase 70 anos de idade. Foram 4 dias ouvindo a verdade no seminário e na academia. Mas foi espetacular. Aquilo, maravilhoso. Bem lembrado pelo preletor Heitor. Que bom. Nós temos 1 minuto e gostaria então de convidar o Fernando, o Sr. Heitor, para a gente fazer a oração pela paz mundial, que é uma campanha que a Seita do Brasil vem fazendo já há alguns tempos, né? Se o Fernando puder explicar um pouquinho, já que é coordenado por ti aí, o que é essa campanha de oração pela paz mundial? Na realidade, a Seita do Brasil ela está convidando todos os adeptos, simpatizantes, preletores, toda a liderança, para que todos os dias, às 18 horas, possamos volver a nossa mente, o nosso coração para a paz mundial. Ou seja, quando o coração individualmente de cada pessoa habitar a vida de Deus, a crença de que a imagem e semelhança de Deus, e ele passar a propagar essa vida em seus atos, pensamentos e palavras, a paz ela vai se estabelecer no planeta Terra. Então a proposta é, sempre às 18 horas, juntos, que nós possamos realizar a oração pela paz mundial, visualizando a paz se estabelecendo em todo o planeta. De vez em quando vem informação de que é possível ter guerra aqui, é possível ter guerra ali, é bomba que explode aqui, é bomba que explode ali. Isso significa, a guerra nada mais é do que pensamentos autodestrutivos que estão habitando o coração dos seres humanos. Então, a nossa proposta é, justamente, juntos, possamos propagar sempre às 18 horas a oração pela paz mundial. Pararmos, centrarmos a nossa mente em Deus e aí visualizarmos a paz se manifestando no planeta Terra. Podemos fazê-lo agora? Queiram cerrar os olhos, fechar os olhos, pensamento voltado em Deus, oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, obrigado aos preletores, Heitor Miyazaki, muito obrigado. Fernando Antônio Mendes Marques, muito obrigado. Que Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seita Noye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seita Noye pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seita Noye, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei, e isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim, eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias, e comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seita Noye na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus.
E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonei na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonei na TV. Acesse o site www.sni.org.br/mantenedor ou através dos telefones 0800 770 2600 ou 0 operadora 11 5014 2209 e transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Os seminários de treinamento espiritual da Seitonei são eventos que promovem resgate emocional e paz imediata para milhares de pessoas todos os anos. É uma espécie de retiro no qual os participantes ficam de 2 a 10 dias em uma de nossas 5 academias de treinamento espiritual. Desde a primeira hora da manhã até a noite, todos oram, assistem à palestra e vivem experiências que transformam sua visão sobre a vida. Venha você também se aprimorar como pessoa e atingir a conscientização de que é filho de Deus. Para mais informações é muito simples. Anote www.sni.org.br e clique no ícone Academias, tá bom? Estamos aí aguardando a sua companhia. Suavizaram nossos caminhos as palavras de mais um programa Seitonei, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecendo de coração, como sempre, a sua companhia. Orar é fazer renascer em si a crença no novo homem, no homem filho de Deus que habita em seu coração. Então vamos juntos ao nosso Momento de Oração. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Acompanhe-nos sempre, tá bom? Tchau, tchau!